Olá, uma excelente noite a você. Seja bem-vindo ao programa Primeiro Plano. Hoje vamos conhecer mais sobre os 130 anos da chegada dos missionários redentoristas no estado de Goiás. Então prepare-se, pois o programa Primeiro Plano Especial está começando agora. Em 2024 marca os 130 anos da chegada dos redentoristas ao estado de Goiás, essenciais na propagação da devoção ao Divino Pai Eterno e também no desenvolvimento social goiano. Você vai acompanhar na íntegra a série documental sobre a contribuição dos missionários no estado de Goiás. Vamos ver. Olá, começa hoje uma série em comemoração aos 130 anos da presença dos missionários redentoristas na região central do Brasil. Mais precisamente, onde hoje está a capital de Goiás, a cidade de Goiânia. E também uma outra cidade que atualmente está a 18 quilômetros de Goiânia, a cidade de Trindade, onde se localiza o nosso Santuário do Divino Pai Eterno. O Brasil viveu, na virada do século XIX para o século XX, grandes transformações sociais que também, de algum modo, impactavam na vida da igreja. Nós tivemos a proclamação da República e depois a separação da igreja e Estado. E isso acabou criando situações muito desafiadoras para a igreja. Aí entram os redentoristas nessa história. Em 1891, o bispo de Goiás, Dom Eduardo Duarte da Silva, veio para Goiás, começou a conhecer as realidades da sua enorme diocese. E entre essas realidades ele conheceu esse núcleo que naquela época se chamava Barro Preto, um núcleo urbano chamado Barro Preto, e onde se realizava anualmente uma grande romaria em honra ao Divino Pai Eterno. Para conversar conosco sobre esses primórdios, sobre os pioneiros, nós convidamos um missionário redentorista muito especial, Padre Henrique Jacob Streu. Ele tem ascendência alemã, como eram os primeiros missionários em Goiás, os alemães, e ele também tem uma vida redentorista muito extensa. Padre Henrique tem 94 anos e concede para nós essa alegria de conversar conosco sobre o início do trabalho dos redentoristas nessa região. Muito bem-vindo, Padre Henrique. Muito obrigado pelo convite. Padre Henrique, vamos nos transportar para 130 anos atrás. O Brasil era outro, a igreja também era outra. Como é que o senhor vê a preocupação de um bispo no Brasil de ir para a Europa procurar missionários para esse momento que o Brasil vivia, que a igreja vivia? É importante saber que o estado de Goiás, naquele tempo, era sertão bruto, cerrado e sertão. A dificuldade deles de chegar... Bom, antes disso, eles foram procurados lá na Europa, porque é uma região imensa, é uma diocese de Goiás que abrangia o estado de Goiás e Tocantins. Para um bispo, tudo a cavalo, não havia carro, não havia ônibus, não havia avião, não havia internet, nada disso. Uma dificuldade muito grande. Ele precisava de padres, missionários para evangelizar, para cuidar das almas, como diziam. E aí ele foi para Roma
e procurou várias congregações, todos disseram, não dá, não temos gente. Quando já estava desanimando, ele encontrou o superior geral da nossa congregação, redentorista. E também a primeira resposta foi não, mas ele insistiu. Aí o geral aceitou e foi procurar missionários e preparou-os durante vários meses, e até que eles tiveram a lista dos que podiam vir. Que justamente eram alemães. Alemães, bávaros. Bávaros. O superior geral, quando fez essa pesquisa para achar missionários disponíveis, encontrou então os bávaros para receber essa missão de vir ao Brasil. Levaram, parece que 18 dias para atravessar o Atlântico, até o Rio de Janeiro. Aí de lá para cá, de lá foram para São Paulo, né? Depois, então, de São Paulo, a turma se dividiu em duas equipes. Uma turma para Aparecida, outra para Goiás. Os de Goiás vieram de trem até Uberaba e daí em diante não tem mais trem. Vieram a cavalo. Levaram 26 dias. Imagina, pessoal, nunca tinha andado a cavalo. Quem anda a cavalo sabe do sofrimento que é, as primeiras experiências, cansaço que dá, desgaste que dá, 26 dias no sertão, passando frio, o calor demais, chuva e assim por diante. Padre Henrique, mesmo não tendo sido assim, vamos dizer, uma intenção primeira do Dom Eduardo de procurar os redentoristas, a congregação redentoristas tem características bastante especiais no seu carisma que, de alguma forma, dentro da igreja se percebe que eram homens para um trabalho desafiador como esse que o senhor está falando, com grandes distâncias e com grandes desafios. É justamente o carisma, vamos dizer, as características dos redentoristas, nós herdamos de Santo Afonso, que ele escolheu os pobres e abandonados lá no reino de Nápoles. Mas foi lá para Escala, começando lá com os cabreiros, pessoal mais abandonado e sem instrução. E ele foi catequizando. Fundou então a congregação em 1732 para trabalhar com os abandonados e pobres. E de lá para cá veio esse dom, onde a redentorista, sempre nossos estatutos nos lembram que o redentorista é feito para atender os mais abandonados. Muito bem, então os redentoristas chegaram aqui no final do século XIX, já seguindo a história de uma congregação fundada em 1732. Exato. Padre Henrique, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: essas congregações, como a nossa, a congregação redentorista, elas iniciam seu caminho, sua história, sua existência, com muitas marcas pessoais do fundador. O senhor podia falar um pouquinho para nós, um pouco mais sobre Santo Afonso de Ligório? Santo Afonso foi um grande homem. Primeiro, foi advogado. O brilhante, nunca perdeu uma causa. E olha, com 16 anos de idade, feito doutor, advogado, direito civil e eclesiástico, com 16 anos. Homem de oração, homem de meditação, mesmo como leigo ainda. Só depois que virou padre, se ordenou e foi trabalhar com o povo pobre. Fora de Nápoles, que no reino de Nápoles havia muitos padres. Mas ele foi sozinho para lá, depois outros companheiros se ajuntaram e formaram a primeira comunidade lá. É interessante e bonito comparar que
na origem da congregação redentorista tem um êxodo, né? Santo Afonso deixa um centro com muitas pessoas, com muito clero e vai atrás de uma região onde não tinha quase ninguém, todo mundo precisava de uma presença da igreja. A gente compara isso com o que aconteceu com os redentoristas alemães vindo para o Brasil. Saíram de lá, vieram para cá. E eu queria ainda conectar a uma terceira história, a história do senhor. O senhor também não é goiano, o senhor veio de outro lugar. Como é que o senhor vê, então, essa necessidade do êxodo, de procurar os lugares, de fazer como Santo Afonso, de fazer como os alemães e também como o senhor fez? Eu comecei o estudo no Rio Grande do Sul, 2 anos, depois Aparecida, me formei em Tietê. Lá fui ordenado sacerdote, em 1955. Depois logo voltei a outros trabalhos, muitos. Trabalhei em São Paulo, na Penha, trabalhei no Rio Grande do Sul, em Cachoeiro do Sul. Depois resolvi pedir aos superiores para transferir para Goiás, que era uma missão. Depois virou vice-província, mais tarde província. E eu vim para cá por 2 motivos. O primeiro motivo foi saúde, que tenho muito problema com frio, sofro mesmo. Então os médicos me aconselharam, procure um lugar mais quente. E o outro motivo que pesou muito foi a necessidade premente de mais sacerdotes nessa região. Eu já tinha visitado uma vez. E lá no Rio Grande do Sul, naquele tempo, havia muitas vocações, havia muitos padres. Bom, aí então vim e foi isso, em 1969, fim do ano. E aí então depois, logo em 70, eu fui convidado pelo bispo de Rubiataba, Dom Juvenal Roriz, e pelo meu vice-provincial, que era o padre Costa, ir lá substituir o padre que estava de férias. Eu fui substituir, mas o padre não voltou. Certo. Pegou outro caminho. E eu fiquei lá 9 anos. E eu queria encerrar o nosso primeiro episódio dessa série, Padre Henrique, dizendo que nesses caminhos todos, Santo Afonso, dos alemães e do senhor, certamente havia a presença de Nossa Senhora, da devoção a Nossa Senhora. Conta-se, por exemplo, que os alemães das primeiras turmas trouxe o ícone que foi confiado aos redentoristas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, para a gente encerrar essa nossa primeira conversa, queria pedir que o senhor falasse uma palavrinha sobre Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu me lembro quando eu tinha, se não me engano, 9 anos de idade, lá na roça, onde morava numa comunidade pequena, muito pequena. Ali veio o padre Leonardo Eckel pregar missão, redentorista, fortão, etc., de Barrete ainda. E lá ele trouxe a imagem, o ícone Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A primeira vez que eu vi esse ícone tão bonito, lindo, tem todo simbólico, né? A arte bizantina, certo. Cada coisa tem seu simbolismo. E aí eu comecei a gostar dessa imagem. E sabe, depois Santo Afonso teve muita devoção a Nossa Senhora e a característica, uma das características dos redentoristas, a devoção a Nossa Senhora. Padre Henrique, para a gente poder tentar compreender melhor ainda, aprofundar a presença dos redentoristas nesses 30 anos, é preciso lembrar como é que estava o Brasil, quais eram os grandes desafios assim do mundo e do Brasil naquele momento e também da igreja, naturalmente, não é? Nesses 130 anos. Em primeiro lugar, os missionários vieram para cá, uma região imensa. Eles atingiram daqui de Trindade, de Goiás, Goiânia e Trindade, foram até Rio Paranaíba, Itumbiara e outras cidades por lá, Santa Rita do Araguaia, depois até pelo Rio Araguaia, estado do Tocantins, e muitíssimo, era só essa paróquia, só a paróquia de Campinas. E aí então eles foram desenvolvendo todo esse trabalho pastoral. Em primeiro lugar, começaram com as missões.
3 anos depois da chegada, tiveram um congresso missionário e aí começaram a pregar a primeira missão com 3 padres. E depois em outros lugares. De lá em diante sempre houve equipes missionárias. O tempo todo, sem parar. Veja quantas missões, toda essa região e outros estados foram missionados. Bom, aí essas equipes fizeram muita coisa. O giro às vezes durava 6 meses sem voltar para casa. Imagina o sofrimento, o trabalho, o esforço e adaptação para cada lugar é diferente. O senhor chegou a uma certa altura da vida que se tornou missionário itinerante. Sim, realmente é fascinante, é gostoso relembrar esse tempo que eu trabalhei na equipe missionária durante 11 anos em seguida, intensamente. Com o padre Clóvis, que trabalhou 25 anos nas missões, meu companheiro. As missões começaram aqui com aqueles missionários lá, mas antes já havia missionários dominicanos e franciscanos que trabalhavam na região. De vez em quando atendiam o povo. Bom, aí as missões continuaram, mas aqueles primeiros, além das missões, tiveram também acompanhando o bispo Dom Prudêncio e depois como é que chama aquele? Dom Prudêncio foi o primeiro, né? Sim. Depois Dom Abel. Os bispos de Goiás. Sim. Bom, fizeram as visitas pastorais. Tanto assim que o padre Vicente Grillislo foi um dos primeiros que começou, acompanhou, um exemplo, acompanhou o bispo Dom Prudêncio lá para a diocese de Porto Nacional. 88 dias lá, pregando, ensinando, celebrando, preparando batizados. Fizeram 1.400 crismas, sem contar os batizados e casamentos. Só o padre atendeu 4.800 confissões. Logo também no início, logo que os missionários redentoristas chegaram, eles assumiram uma paróquia de Campinas. Nos anos de 1970, 60, ali final de 60, 70, quem acabou sendo um pároco de Campinas? Como é que o senhor vê assim essa continuidade, não é? Bom, foi um desafio muito grande. Éramos 3 padres na paróquia, além de outros que moravam conosco, tomavam conta da radiodifusora e a equipe missionária que estava lá. Foi muito bom, uma experiência de 5 anos que tive em Campinas. Tem também uma outra coisa que eu acho que ajuda a gente a aprofundar um pouquinho o olhar sobre esses 130 anos, que o senhor nos falou no primeiro episódio, que foi a experiência que o senhor fez em um campo de missão chamado Prelazia de Rubiataba. O senhor podia trazer um pouco mais de história dessa experiência missionária? Nossa característica como redentorista, o senhor sabe muito bem, é viver em comunidade. Mas como viver em comunidade numa situação dessas? Estradas péssimas, distâncias de até 200 quilômetros até outra paróquia. Como viver sem recursos praticamente? Então a gente fez assim, cada padre fica encarregado de uma paróquia. Fica lá o tempo todo trabalhando. Mas uma vez por mês, durante uma semana, de segunda a segunda, nós nos reunimos, em geral em Rubiataba mesmo, tem um centro pastoral, para oração, reflexão, estudo, também confraternização e lazer, descanso. Encontrava-se um modo, então, de viver a comunidade. E olha, foi uma experiência maravilhosa de vida comunitária. Nunca me senti tão unido aos outros como lá, embora cada um sozinho durante um mês. Mas aquela semana reunida foi maravilhosa.
Padre Henrique, nós estamos caminhando para o final desse programa, mas não poderíamos deixar de pedir ao senhor que falasse sobre Trindade. Qual que é a relação que o senhor tem com essa devoção e como que o senhor vê, 130 anos depois, a devoção ao Pai Eterno? No começo, os padres que vinham para cá, vinham de Campinas. Aqui era uma capela, um lugar pequeno, uma vilazinha, né? Talvez tivesse 50 casas, não sei. Eu vim a primeira vez lá por 1962, por aí, dei uma chegadinha, só uma visita. Não havia aquela construção do santuário, era só essa igreja atual, igreja matriz, que foi construída pelo padre Antão Jorge, um dos primeiros. 1912 foi inaugurada a igreja. Eu conheci o padre Antão Jorge ainda, lá em São Paulo. Foi pároco de Aparecida também. Bom, aí então a devoção ao Pai Eterno é muito importante porque nos representa Deus como Pai. Nós, filhos, portanto, todos irmãos. É uma devoção teológica muito boa, tem o essencial da nossa fé. Por isso que é tão importante. E o povo que vem sabe disso e sente a presença de Deus. Padre Henrique, nós agradecemos muito a presença do senhor e eu gostaria de uma palavrinha final do senhor, porque a gente está falando de 130 anos e o senhor participou desses 130 anos um bom pedaço, não é? Sim, eu participei a partir de 1969, então uma experiência de 55 anos não é pouca coisa, né? E aí houve grandes transformações. Começou a CNBB, CRB, tivemos nesses 130 anos 2 guerras mundiais. Em 64 tivemos a Revolução no Brasil, começou a ditadura, mas foi muito interessante também o Concílio Vaticano II, aconteceu nessa época. Toda a preparação, com aquele afervoramento para a liturgia, movimento operário, movimento da juventude operária. Tivemos grandes bispos, tanto no Brasil como no mundo. Um reafervoramento de preparação para o concílio. O Concílio Vaticano II aconteceu em 2 sessões. Tivemos os papas, Paulo VI, João Paulo II, né? Coisa louca. Bento XVI. Bento XVI, tudo isso. Papa Francisco. E o Papa Francisco atualmente. Quer dizer, mudanças imensas. E depois do concílio, foi interessante que todos os bispos, padres e agentes pastorais se reuniam para estudar o concílio, os documentos. Foi uma época de grande crescimento da igreja no Brasil. Que nós terminamos esse programa em grande estilo, porque o senhor fez um belo resumo da vida da igreja e da vida do Brasil nesses 130 anos. Mais uma vez, muito obrigado, Padre Henrique. Sempre às ordens. Obrigado pelo convite. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta para levar até você notícias em primeiro plano aqui na TV Pai Eterno. A contribuição dos missionários redentoristas na consolidação da história, da sociedade e da religiosidade goiana. Um trabalho missionário com mais de um século de dedicação ao próximo. Vamos ver. Olá, esse é o 3º episódio da série
em homenagem aos 130 anos da presença dos missionários redentoristas no coração do Brasil. Hoje nós vamos fazer destaques dos primeiros 50 anos dessa caminhada. Para conversar conosco sobre esses temas, nós convidamos um missionário redentorista que tem formação em História e em Jornalismo, o irmão Diego Joaquim. Ele é apresentador aqui da TV e é também uma pessoa que hoje se dedica a um dos meios de comunicação com maior poder sobre a nossa população no país inteiro, o rádio. Ele é diretor da Radiodifusora de Goiânia, capital de Goiás, e também coordena o trabalho em emissoras no interior do estado. Irmão Diego Joaquim, muito bem-vindo. Muito obrigado, viu? Uma alegria estar aqui. Irmão Diego, é muito interessante quando a gente olha para os primórdios, para os inícios e vê como que os redentoristas, os missionários alemães, reagiram rapidamente à missão que eles enfrentaram. Eles chegaram em 1894, já em 1895 os redentoristas receberam uma paróquia, a paróquia Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Campininhas das Flores, que hoje é o lugar da capital de Goiás, a cidade de Goiânia. E depois, já em 1901, 7 anos apenas depois de assumir essa missão, os redentoristas já tinham inauguraram uma nova igreja. Eram muito empreendedores esses missionários, não? Sem dúvida, muito corajosos. Mesmo porque quando chegaram aqui, dizem as crônicas, encontraram uma igreja muito simples, mas com uma padroeira, a imagem da Senhora da Conceição, a padroeira era belíssima na descrição deles, mas a igreja era muito simples. Mesmo o clero que encontraram aqui, o padre que os recebeu, que estava na paróquia, um padre de até pouca instrução. Então eles chegaram exatamente com essa herança da sua cultura alemã, da sua formação europeia, e quiseram trazer essa contribuição, entre tantos outros avanços, para que o trabalho de evangelização acontecesse. À medida que organizavam sua própria moradia, porque não existia, né? Eles moraram de favor, vamos dizer assim, por um tempo, quando chegaram, também logo organizaram a construção da Igreja Matriz de Campinas, essa igreja que existiu até a década de 50, de 1950, e que foi durante muito tempo uma das mais belas de Goiás. E engraçado, não era apenas uma igreja, era na verdade um centro de onde os missionários redentoristas puderam trazer aqui para essa região do Brasil, para a região de Goiás, inovações. Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho dessas mais marcantes inovações que eles trouxeram nesse período. É interessante pensar na extensão do território dessa paróquia no sertão de Goiás, né? Desde a região central, onde hoje está Goiânia, até o limite com o estado do Mato Grosso, até o rio Araguaia. Então, um território imenso que os missionários puderam visitar, mas que naquela época era um grande vazio demográfico, né? Tinham famílias isoladas em suas propriedades rurais. Apesar deles também virem do interior da Alemanha, também de uma realidade rural, mas lá com maior desenvolvimento nas práticas produtivas, por exemplo. Um pouco mais à frente, eles foram pioneiros em várias outras tecnologias. Primeiro, uma usina hidrelétrica, que ajudou a abastecer com energia a Igreja Matriz de Campinas, o convento dos missionários redentoristas e depois o convento das irmãs que trabalhavam no Colégio Santa Clara. Mas esse desenvolvimento cultural, tecnológico, que partia do trabalho missionário dos redentoristas, teve influência em várias áreas da sociedade, inclusive na década de 30, na escolha do local para a construção de Goiânia, atual capital de Goiás. No início do episódio de hoje, nós falávamos dos impactos dos acontecimentos grandiosos no mundo na região remota de Goiás. Os redentoristas, de algum modo, sofreram também esse impacto, especialmente das duas grandes guerras. A nossa pergunta é: que tipo de influência poderia ter ou de preocupação poderia ter os missionários redentoristas na primeira metade do século passado em relação
a esses acontecimentos mundiais, irmão Diego? Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que observar é que quando a gente está vivendo um momento histórico, a gente não tem consciência do que está acontecendo. As coisas que acontecem hoje, a nossa percepção, ela está envolvida de emoção, do nosso próprio envolvimento com o acontecimento, então talvez não nos dê um julgamento correto daquilo que está se passando. E com certeza isso também foi vivido pelos missionários, especialmente no período da Segunda Guerra Mundial. Eles eram alemães e que estavam vivendo aqui nessa região do Brasil, e o Brasil estava na guerra, combatendo exatamente os países, a Alemanha, a Itália, enfim, o nazismo, o fascismo. Então, a visão que eles tinham do conflito era aquela da correspondência que chegava e aquilo que a imprensa contava. Então, com certeza, eles deveriam ficar numa situação de é o meu país que está defendendo os seus interesses, mas sem ter conhecimento, por exemplo, da tragédia que acontecia nos campos de concentração provocados pelo governo alemão da época. Então, da parte dos brasileiros, com certeza enfrentaram muita dificuldade de compreensão, chegando até a receber visitas da polícia querendo investigar se por acaso não havia alguma relação desses alemães que viviam aqui no interior do Brasil com os valores do nazismo que estava na Europa. A gente está celebrando 130 anos da presença dos missionários redentoristas nessa região do Brasil e você é um jovem redentorista, né, do século XXI. Como é que olha para trás, junto dos seus companheiros, da sua geração, olha para trás, que sentimento tem em relação a essa caminhada? Olha, é muita coragem, porque esses homens chegaram aqui sem conhecer nada do que seria o Goiás naquele tempo. Houve uns que nem aprenderam português, não conseguiram aprender. Não. Mas ainda assim tiveram coragem, vieram para cá. Muitos nunca voltaram para a sua terra. O Padre Pelágio é só mais um deles, mas vários irmãos não retornaram para cá. Tem essa particularidade que o primeiro grupo, o grupo dos pioneiros, tinham vários irmãos. Exato, exatamente para construir as estruturas para que a missão pudesse acontecer. Construir os conventos, construir as igrejas, porque não se sabia se podia contar com a mão de obra local. E os irmãos acabaram não só construindo, mas também formando mão de obra para depois trabalhar nesses trabalhos, e não só ali no curral, ali na obra física das igrejas e das casas, mas também no mundo das artes, porque muitos eram marceneiros, muitos eram pintores e deram essa contribuição. Mas havia ali um fenômeno chamado desobriga, que foi praticamente, eu acho que, a principal atuação dos missionários, dos alemães naquele período. Qual é para você, olhando hoje essa coragem, qual é o olhar que você tem sobre essa prática pastoral? Quando os redentoristas chegaram no dia 12 de dezembro de 1894, as pessoas estavam encantadas. Para não falar outra coisa, é porque nunca tinham visto tantos padres juntos. Isso porque Campininhas era sede de paróquia, então tinha um padre residente, o bispo já tinha passado aqui. Mas em muitas regiões do interior de Goiás, sequer haviam visto um padre ao longo da sua vida. Então, a partir dessa chegada desses 3 padres, um estudante, mais 3 irmãos, isso depois se tornou uma grande força missionária para visitar todas essas regiões. E como não era possível que eles frequentassem a missa dominical, celebrassem a Páscoa, o Natal, as festas, então se estabeleceu esse modelo da desobriga e que acabou dando origem, inclusive, para o surgimento de várias cidades aqui no entorno de Goiânia, no interior de Goiás. Por exemplo, Bela Vista, por exemplo, Goianira, uma cidade que foi fundada pelo venerável Padre Pelágio. Acho que hoje, quando o Papa Francisco nos chama a ser igreja em saída, nós, redentoristas, podemos olhar para a nossa história, porque os nossos confrades naquele tempo estavam indo em direção às pessoas, se fazendo próximo da realidade delas, não somente na igreja esperando que eles chegassem. Então, acho que a gente pode aprender muito com a nossa história sobre o que nós devemos fazer hoje na pastoral, ir até aqueles que hoje estão distantes dos nossos horários,
da nossa liturgia para poder levar a eles a boa nova do Redentor. Muitos entravam para fazer essas viagens pelo rumo, porque não se tinha uma estrada, não se tinha um trieiro. Iam abrindo o trieiro, seguindo naquela direção e muitos se perdiam, mas se reencontravam e chegavam no caminho. Acho que do ponto de vista da contemplação mística, a gente quando olha essa história percebe como nos nossos caminhos missionários a gente tem que ter essa ousadia, essa criatividade, de ter a coragem de ir, de errar, de retomar o caminho certo, mas de não desistir do objetivo. Que interessante. Essa história da presença dos redentoristas nesses 130 anos aqui no coração do Brasil merece, como disse o irmão Diego Joaquim, um olhar de todos. Renovados, os missionários redentoristas estão hoje presentes, firmes e animados no mesmo lugar para o qual foram chamados em 1894, o Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade. Esse santuário, em 2006, recebeu o título de Basílica Menor e a romaria anual, a festa anual, tem atraído, nos últimos tempos, milhões de brasileiros. Nós convidamos para esse nosso último episódio o padre João Paulo dos Santos, superior da província redentorista de Brasília. Ele é o responsável nesse momento, junto com a sua equipe de coordenação, pela animação do trabalho dos redentoristas nesse momento. Padre João Paulo, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite e muito bem-vindo. Agradeço, Padre Rafael. Dizem que uma história, quando é narrada, quando é contada, ela se desprende do autor e do tempo, e ela pode ser apropriada por quem narra e por quem escuta. Por isso, assim como Paulo, ao narrar as histórias do anúncio do Evangelho, também fico muito contente com a oportunidade de poder narrar, mais uma vez, a história daqueles que nos precederam e nos deixaram esta grande herança do anúncio do Evangelho nessas terras. Padre João Paulo, nós registramos agora há pouco, mas me parece que é relevante repetir, que o grupo dos missionários redentoristas, nesse momento, o grupo que atua nessa mesma região, no coração do Brasil, é um grupo renovado, porque também recebeu, por força de uma transformação, outros grupos. O senhor é um jovem sacerdote, mas tem uma enorme responsabilidade de animar esse grupo juntamente com a sua equipe. Qual é o olhar que o senhor tem e o que o senhor faz com que também o grupo missionário possa ter de todo esse período de 130 anos vividos? Depois desses 130 anos de história aqui, nessas terras goianas, no centro-oeste brasileiro, uma história contada que inicia com a presença dos missionários alemães, agora isso se enriquece com a contribuição e a história, o legado também deixado pelos missionários redentoristas que vieram da Irlanda e da Holanda. Esse encontro desses três grupos e dessas três tradições não pode ser para nós uma fonte de medo, de insegurança e de ameaças. Ao contrário, é um novo colorido que, apesar de ser tons diferentes, criam uma mesma harmonia. E desta forma, o nosso serviço de evangelização, no meu modo de ver, é enriquecido por essas tradições diferentes. O bispo de Goiás, Dom Eduardo, foi à Europa procurar missionários que viessem a acolher e animar Trindade e a Romaria do Pai Eterno. Por conta disso, eu penso que, mesmo sabendo que os redentoristas fizeram muitas outras coisas, esse é um trabalho missionário que pode simbolizar esses 130 anos. Como é que o senhor vê hoje a situação, a animação dos redentoristas no Santuário de Trindade? Eu não tenho dúvida que Trindade e o Santuário do Divino Pai Eterno é um elemento identitário do nosso grupo. Tanto que é muito comum a gente escutar das pessoas, às vezes as mais simples, quando a gente se apresenta como missionário redentorista,
nesta região centro-oeste, logo elas dizem, são os missionários de Trindade. Portanto, há um elemento identitário. E é claro, quando o primeiro grupo de missionário saiu da Alemanha e veio para essas terras, veio com este objetivo primeiro, de já, sabendo que existia um grande movimento de piedade popular neste lugar, com o compromisso de, sem negar esta piedade popular, mas enriquecê-la através de uma catequese, pela pregação da Palavra de Deus, pela celebração dos sacramentos, sobretudo o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação e pelo acolhimento dos missionários. E este trabalho continua sendo, ainda hoje, a missão dos redentoristas aqui nesta terra. Então, para nós, cremos que esta figura da Santíssima Trindade, a imagem deste lugar, a cidade de Trindade, e o santuário do Divino Pai Eterno são indispensáveis para reconhecer a nossa identidade, sabendo que o que nós somos hoje é fruto daquilo que foi construído ao longo da história. Mesmo agora, com esta nova configuração da província de Brasília, que é enriquecida por estes outros grupos e tradições, é impossível negar a importância do trabalho missionário realizado no Santuário do Divino Pai Eterno para a identidade da nossa província de Brasília. Padre João Paulo, com toda essa importância que o senhor realçou do trabalho desde o início de 130 anos atrás até hoje no Santuário do Divino Pai Eterno, eu gostaria também de uma palavra do senhor sobre uma extensão desse trabalho, que é a TV Pai Eterno, que nesse momento nós já nos encontramos em 20 capitais brasileiras e caminhamos, com a graça do Pai Eterno, para a instalação em mais 5 capitais. Dessa forma, nós estaremos praticamente no Brasil inteiro. É uma extensão do trabalho de Trindade. Como é que o senhor vê essa frente missionária que os missionários redentoristas têm nesse momento? É um instrumento importantíssimo para a propagação do Evangelho hoje e cumpre no Santuário do Divino Pai Eterno um importante papel. Nós, até pouco tempo, fazíamos e continuamos ainda a fazer um grande esforço para que o santuário seja conhecido por todos e para que as pessoas possam vir fazer uma experiência da paternidade divina, de comunhão com a Santíssima Trindade, aqui neste lugar santo. Mas nós sabemos, Padre Rafael, que nem todas as pessoas têm possibilidade de vir constantemente à Trindade e fazer o seu ato de adoração ao Divino Pai Eterno. E vejamos quão bom e fundamental é este instrumento de evangelização. Meu irmão e minha irmã, que eles possam se manifestar firmes da fé para viver a religião do amor. E pedimos que a vossa bênção se estenda também para todo o nosso trabalho. Como nós estamos encerrando assim essa homenagem pelos 130 anos da presença dos redentoristas no coração do Brasil, é bom lembrar uma tradição muito nossa, que é encerrar lembrando de Nossa Senhora. Nesse aspecto, nós também temos como que uma parte desses 130 anos, ou talvez todos os 130 anos, a ser repartidos com os missionários redentoristas que estão hoje na província de Nossa Senhora Aparecida. Então, gostaria de uma palavra do senhor também a respeito desse outro grupo. O senhor dizia agora há pouco que nós somos chamados de missionários do Pai Eterno, eles costumam ser chamados de missionários de Nossa Senhora. Uma palavra do senhor sobre essa parte também dos 130 anos. Então, exatamente, é uma história que nasce no mesmo período, nasce junto, né? O mesmo grupo de missionários que chegaram no Centro-Oeste também faz parte do mesmo grupo daqueles missionários que chegaram ali em Aparecida e que hoje fazem parte da província Nossa Senhora Aparecida e celebramos juntos os 130 anos da chegada destes missionários alemães. E aqui no Centro-Oeste a gente não pode deixar de mencionar também a querida paróquia de Nossa Senhora da Conceição, a matriz de Campinas, que foi onde os missionários ficaram para, a partir dali, realizar o trabalho missionário em tantos outros lugares aqui em Goiás. Então,
nós carregamos conosco Nossa Senhora com a certeza de que é ela quem está conosco, sobretudo nos momentos de maiores desafios missionários. Padre João Paulo, uma palavra vocacional. Vamos encerrar então a nossa conversa com uma palavra do Senhor. 130 anos de história e hoje os missionários redentoristas estamos aqui presentes e animados. Qual é o apelo que isso tem para o coração de muitos jovens que também podem continuar conosco essa história? A história não termina conosco, não termina comigo, não termina com o Senhor. A história continua e a gente espera que essa história continue. Portanto, nós, todos missionários redentoristas, somos promotores vocacionais e queremos que essa história continue. E há muitos sinais que nos trazem esperança, porque ainda hoje a gente consegue ver tantos jovens que ainda são encantados pelo nosso modo de viver, a nossa vocação e por isso mesmo nos procuram. Há uma grande missão a ser realizada, mas o Senhor quer contar com a disponibilidade de coração de cada um de nós e desta forma nós vamos, dia após dia, correspondendo a este desejo do Senhor. É momento de cada um se perguntar o que Deus quer de nós neste momento da história. Dessa forma, nós estamos encerrando essa homenagem e renovamos os votos de que o Senhor possa continuar tendo um bom trabalho de animação e que essa história continue. Muito obrigado, Padre Rafael, e que o Espírito nos ilumine a continuar testemunhando o grande amor com que cada um de nós foi alcançado e por isso mesmo nos sentimos necessitados de compartilhar o amor de Deus com tantas pessoas que encontramos ao longo do caminho. Obrigado pela oportunidade. Dessa forma, nós encerramos essa série em homenagem aos 130 anos da presença dos missionários redentoristas no coração do Brasil. Um abraço fraterno a todos e obrigado. Que bacana, muito importante o legado deixado por tantos homens missionários que abandonaram tudo na Alemanha e vieram gastar a sua vida aqui no sertão goiano e fazer acontecer o processo de evangelização. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta para levar até você notícias em primeiro plano aqui na TV Pai Eterno. Agora vamos falar sobre as obras sociais redentoristas, que ajudam centenas de crianças com alimentação e vários tipos de atividades. Quem usufrui de toda essa estrutura só elogia. E quem ajuda a manter tudo isso há mais de 2 décadas se emociona com o sentimento de contribuir com o próximo. Vamos ver agora a reportagem da Daiane Rodrigues. A Gabriele tem apenas 4 anos e é uma das mais novas assistidas pelas obras sociais redentoristas. Segundo a mãe, ela já se desenvolveu bastante desde que entrou aqui. Ela começou a lidar com outras crianças, a saber dividir, a saber rezar, maravilhoso. Você vê o desenvolvimento, rapidamente ela já começou a orar direitinho e aí ela fala da comida, que adora realmente o macarrão, porque é dia de macarrão. E o parquinho, então, chega toda suja, que brinca muito. Mas adora mesmo. A Marília conhece o Centro Social Pai Eterno desde a fundação e sempre admirou o trabalho realizado por aqui.
Para ela, o lugar é de acolhimento e transforma realmente a vida dos pequenos. Realmente ajuda muito a sociedade, porque as crianças vão para a escola e depois vêm para cá, né? Então, assim, principalmente para os pais que trabalham, para você ter certeza que seu filho vai estar num bom lugar, porque realmente aqui é muito bem cuidado mesmo. E quando questionada sobre o que mais gosta aqui, a Gabriela responde com tranquilidade. Eu quero comer macarrão de salsicha com macarrão. Quem conhece e acompanha o CESP sabe o quanto a dona Francisca cozinha com amor e dedicação. Realmente a comida é uma delícia, porque a entrega é total, tudo feito com o coração. E ela está aqui desde o início das atividades, há mais de 20 anos. De funcionária, se tornou voluntária. E foi na obra social que a vida dela foi transformada. Eu vim para aqui, quer ser tipo uma novela, né? Eu vim de Rondônia do Pará, aí morava nessa chacrinha ali. Aí a dona Sueli era a coordenadora aqui, mas seu finado Lázio. Aí ele era muita gente lá em casa, aí eles falaram assim, ali tem uma baiana, tem muito menino, é muita gente, vamos ver eles lá. E chegou e procurou se eu queria vir fazer parte daquela Associação Servo de Jesus ainda, né? Aí eu falei, eu vou. Aí eles, aqui eu levava comida, eu sustentava meus filhos aqui, né? Minha família que foi criada aqui. Eu devo tudo ao CESP, tudo. Tudo eu devo ao CESP. Gratidão. Para mim é só gratidão. Gratidão, gratidão. Durante todos esses anos, muitas histórias marcaram a vida da dona Francisca. E ela tem um orgulho imenso de fazer parte dessa obra de evangelização. Dá para sentir a cada palavra e gesto. E eles procuraram se tinha como fazer um grupo de pessoas voluntárias, né? Aí muitas mulheres deram o nome para ser voluntária. Nenhuma, só a Francisca aqui que foi voluntária. Até hoje eu sou voluntária. Esse trabalho representa tudo. Representa vida, representa amor, representa paixão, representa tudo na minha vida. Quer ajudar a transformar vidas? Faça parte da nossa família de amor e evangelização. Ligue no 62 3506 9800 e seja a luz na vida de alguém. Obras como essas acontecem graças ao seu apoio. Se você já faz parte desta família de amor, muito obrigado. Se você ainda não faz parte, cadastre-se, faça contato com a nossa equipe. Nos ajude a evangelizar, a fazer com que a palavra do Pai Eterno e o amor do Pai chegue a mais crianças, a mais famílias em todo o estado de Goiás e também no Brasil. Que o Pai Eterno abençoe copiosamente a sua vida. Deus nos ajude a seguir sempre no bom propósito de continuar esse processo de evangelização. O Santuário Basílica do Divino Pai Eterno realiza vários projetos justamente para evangelizar. E um dos queridinhos é a visita da imagem peregrina, que é muito especial. Quem está na organização é a Cláudia Belo, que está aqui do meu lado, e vai explicar, né, Claudinha, como que funciona tudo isso. Com certeza ele é bem querido, esse projeto. Né? Muito querido, tanto pelos devotos, né, que convidam, os párocos, né, das outras paróquias aí do Brasil afora, que convida a imagem peregrina para estar presente em seus festejos ou numa data especial, quanto também para os colaboradores, né? Tanto nós que vamos geralmente até as cidades acompanhando o padre, levando a imagem, quanto os outros colaboradores que também ficam aqui e acabam participando de algum modo desse projeto. E para que esse projeto aconteça, existe um processo, existe um trabalho, cada pessoa ali justamente para organizar. Sim, existe. A visita da imagem peregrina,
é um convite que nós recebemos, né? A gente geralmente chega o convite feito por um pároco de alguma paróquia, de algum estado brasileiro, de alguma cidade daqui de Goiás também. Então chega até nós o convite e ali no convite ele explica geralmente, olha, vai ter tal festa, tal momento, e a gente gostaria que a imagem peregrina do Divino Pai Eterno pudesse estar aqui abençoando esse momento. Então existe, quando chega esse convite, a gente repassa ao padre, porque também tem os outros compromissos, né? Tem toda a missão pastoral aqui no santuário, então é feita uma agenda mesmo, então o padre vê ali a possibilidade de ir, se não for o reitor, o padre Marco Aurélio, a gente sempre tem algum outro padre que participa da parte pastoral do santuário para poder levar a imagem também. Então a gente vê ali qual dos padres é possível de ir nessa visita. E aí a gente dá o retorno a quem nos convidou, dizendo se vamos poder ir, enfim, faz todos os ajustes de horário, essas coisas assim, né, do horário da missa que vai ser no local. E aí a gente faz toda uma preparação. Então tem alguns lugares que a gente consegue levar a equipe de reportagem. Quando não consegue uma equipe completa, a gente leva um vídeo repórter. E agora vai até a equipe também de relacionamento, para quem deseja fazer parte, né? Isso veio recente. Antigamente não ia, mas agora a gente entendeu o quanto os devotos ali da cidade, né, os fiéis ali da cidade, ficaram felizes quando a gente fez a primeira experiência. Então a gente viu que realmente levar uma equipe da Central de Relacionamento é muito interessante e importante também. E lá eles podem fazer cadastros, eles conversam, colhem testemunhos também, e aí sempre tem um brindezinho, né, do Pai Eterno, uma pulseirinha, uma dezeninha. Então é muito interessante o que nós fazemos hoje através das ligações, a gente faz presencialmente também na cidade. E assim encerramos mais uma edição do programa Primeiro Plano. Eu agradeço a sua companhia e me despeço de você, desejoso de encontrá-lo na próxima semana. Fique na paz e na proteção divina. Até breve.